Dália Negra, James Ellroy. Para Geneva Hilliker Ellroy, 1915-1958. Mãe, 20 anos depois, esta despedida em sangue. Agora eu te dobro, meu bêbado, meu navegador, meu primeiro guardião perdido, para amar ou contemplar mais tarde. Anne Sextal. Prólogo. Jamais a conheci em vida. Ela existe para mim através dos outros, dos depoimentos dos caminhos em que a sua morte a lançou. Voltando ao passado, buscando apenas fatos, eu a reconstruí como menina triste e prostituta. Quando muito alguém que podia ter sido, rótulo que também poderia se aplicar a mim. Gostaria de lhe ter concedido um final anônimo, de tê-la relegado a breves palavras de tira num relatório sumário de homicídio com cópia a carbono para o promotor e mais a papelada para enterrá-la em vala comum. O único erro em relação a esse desejo é que ela não teria gostado que fosse assim. Por mais brutais que sejam os fatos, ela gostaria que fossem todos revelados. E como lhe devo muito, e sou o único que sabe a história inteira, incumbi-me de escrever estas memórias. Mas antes de Dália, houve a parceria, e antes disso a guerra e os regulamentos e manobras militares da Divisão Central, lembrando-nos que policiais também eram soldados, embora bem menos populares do que os que combatiam os alemães e os japas. Todos os dias, após o expediente, os policiais eram submetidos a treinamento de ataque aéreo, de surpresa, a simulações de blackout e de incêndio, que nos deixavam plantados em posição de sentido na rua Los Angeles, desejando que viesse um ataque de Messerschmitts, para que não nos sentíssemos tão idiotas. A designação das patrulhas diurnas era feita por uma ordem alfabética, e logo após a minha formatura na academia, em agosto de 1942, foi lá que encontrei Lee. Já conhecia sua reputação, sabia de cor os nossos respectivos cartéis. Lee Blanchard, 43-4-2, 43 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Peso pesado, ex-atração habitual do Hollywood Legion Station, e eu, Buck, dentuço, Blake Kurt, meio pesado, 36.0.0, certa vez classificado em 10º pela revista Ring, provavelmente porque Nat Fisher achara divertida a forma como eu escarnecia dos adversários com os meus dentões salientes. As estatísticas não contavam a história toda, porém, Blanchard pegava firme, levava 6 para dar um clássico caçador de cabeças. Eu dançava e contra-atacava e dava ganchos na altura do fígado, sem jamais baixar a guarda, com medo de que demasiados golpes na cabeça arruinassem de vez a minha aparência, já meio prejudicada por causa dos dentes. Em termos de estilo, Lee e eu éramos como água e azeite, e todas as vezes que os nossos ombros se roçavam durante a chamada, eu pensava, quem ganharia? Nós nos avaliamos durante um ano. Nunca falávamos sobre boxe ou sobre o trabalho na polícia, limitando nossas conversas a umas poucas palavras sobre o tempo. Fisicamente parecíamos tão antitéticos quanto 2 grandalhões podem ser. Blanchard era loiro e corado, 1,83 m de altura, tórax e ombros largos, pernas tortas e atrofiadas e um começo de barriga, rija e dilatada. Eu era pálido, cabelos escuros, 1,90 m de puro músculo. Quem ganharia? Finalmente, desisti de tentar prever o vencedor.
Mas outros tiras se encarregavam dessa questão e durante aquele primeiro ano na Central houve dúzias de palpites. Black Shard por nocaute no início da luta. Black Shard por pontos. Black Shard ganhando ou perdendo por suspensão devido a cortes. Tudo menos Blanchard por nocaute. Às vezes, nem ser visto. Ouvia boatos sobre nossas histórias fora do ringue. Li chegar ao Departamento de Polícia de Los Angeles, DPLA, e obtivera rápidas promoções lutando em reuniões privadas, frequentadas pelo alto escalão e seus amiguinhos políticos. Resolveram o caso do roubo do banco Boulevard Citizen em 1939 e se apaixonara pela namorada de um dos assaltantes, pondo a perder uma promoção certa para o Bureau de Detetives quando a garota fora morar com ele, em violação às regras departamentais sobre coabitação, e suplicara que largasse o boxe. Os rumores sobre Black Shard me pareciam jabs simulados, armados para desviar a atenção do adversário, e me perguntava quão verdadeiros seriam. Os pedaços da minha própria história me atingiam em cheio, porque eram 100% corretos. DeWitt Blanchard entrara no departamento, fugindo de outros fatos mais importantes e violentos, ameaçado de expulsão da academia, quando a filiação do seu pai à banda germano-americana viera à luz, pressionado a delatar os rapazes japoneses, amigos de infância, ao Allen Squad, a fim de assegurar a sua nomeação para o DPLA. Não lhe pediram para lutar em reuniões privadas porque não era um nocauteador. Blanchard e Blanchard, um herói e um delator. A lembrança de Sam Murakami e de Hideo Ashida, algemados a caminho do campus de Manzanar, favorecia essa visão simplificada de nós dois. A princípio, então entramos em ação, lado a lado, e minhas ideias iniciais sobre ele e sobre mim mesmo foram para o espaço. Foi no começo de junho de 1943. Na semana anterior, alguns marinheiros tinham brigado com mexicanos, trajando Thames-Ut no Lake Pier, em Venice. Falava-se que um dos marinheiros havia perdido um olho. As escaramuças irromperam em terra. Os marinheiros da base naval de Shaveshaven contra os pachucos, em Alpine e Paulo Verde. Os jornais noticiaram que os mexicanos de Ternozut portavam insígnias nazistas junto com seus canivetes e centenas de soldados, marinheiros e fuzileiros navais uniformizados desceram ao centro de Los Angeles, armados com cacetetes e bastões de beisebol. Supunha-se que um número igual de pachucos estivesse reunido junto ao Breu 102, Brewery, em Bowling Heights, supridos com um armamento similar. Todos os patrulheiros da divisão central foram chamados ao trabalho, recebendo um capacete de aço da Primeira Guerra e um cacetete enorme, conhecido como Mata Negro. Ao pôr do sol, fomos levados ao campo de batalha em veículos emprestados pelo Exército. Receberíamos uma ordem: restaurar a ordem. Os revólveres de serviço nos foram tirados na central. Os chefes não queriam ver o 38 cair nas mãos de gangsters mexicanos milongueiros de cabelo comprido, calças de boca de estreita e paletó folgado. Quando saltei do veículo, no cruzamento da Evergreen com a Wabash, com um modesto bastão, cabo envolto em fita isolante, fiquei 10 vezes mais apavorado do que jamais ficara num ringue. E não porque o caos vinha de todos os lados. Fiquei aterrorizado porque os mocinhos, na verdade, eram os bandidos. Os marinheiros iam chutando as vidraças de toda a extensão da rua Evergreen. Os fuzileiros, em uniformes azuis, despedaçavam sistematicamente as lâmpadas dos postes de iluminação, criando uma escuridão cada vez maior para continuarem agindo.
Evitando rivalidades entre as armas, soldados e fuzileiros reviraram os carros estacionados em frente a uma bodega, enquanto os rapazes da marinha, trajando camisetas e calça boca de sino branca, desciam o cacetete à vontade em cima de um pequeno grupo de pachucos na calçada da casa ao lado. À margem do combate, vi grupos de companheiros meus confabulando com valentões da patrulha naval e policiais militares. Não sei quanto tempo fiquei ali, atordoado, me perguntando o que fazer. Finalmente, passei os olhos pela Wabash até a Rua 1, vi casinhas, árvores e nada de pachucos, tiras ou soldadinhos ávidos de velocidade. Teria continuado a correr até cair, mas um riso estridente, vindo da varanda de uma casa, me fez estacar. Andei em direção ao som. Uma voz aguda gritou: "É o segundo tira que cai correndo do tumulto. Não culpo você, é meio difícil dizer em quem pôr as algemas, não é?" Fiquei parado na varanda, olhando para o velho. Ele falou: "O rádio diz que o motorista de táxi estão fazendo corridas até o clube militar em Hollywood, trazendo os marinheiros para cá. A KFI está chamando isso de ataque naval e fica tocando Anshores Aways de hora em hora. Vi uns fuzileiros navais passando pela rua. Será que isso que vocês chamam de ataque anfíbio? Não sei o que é, mas vou voltar. Você não foi o único a dar no pé. Um outro cara grandalhão desceu correndo por aqui a toda velocidade." O velho já me parecia uma versão esperta do meu pai. Alguns pachucos precisam aprender o que significa ordem. Acha que é simples assim, rapazinho? Vou fazer com que seja. O velho cacarejou, deliciado. Saí da varanda e tomei o rumo de volta para enfrentar o dever, batendo com o cacetete na perna. As lâmpadas agora estavam todas destruídas. Era quase impossível distinguir os pachucos dos soldados. O fato de saber disso resolvia o meu dilema e me preparei para atacar. Então ouvi alguém gritar: "Blanchard!" atrás de mim e soube quem era o outro grandalhão. Corri de volta. Lá estava Lee Blanchard, a Esperança Branca do Sul, enfrentando 3 fuzileiros navais em uniformes azuis e um pachuco trajado a rigor. Terno, zute. Havia encurralado os 4 na aleia central do pátio de um bangalô sujo e os mantinha à distância com os golpes do Mata Negro. Os fuzileiros tomavam grande impulso para golpeá-lo com seus bastões, mas esses se perdiam porque Blanchard desviava para o lado, para trás e para frente com a base dos pés. O pachuco acariciava as medalhas religiosas em torno do pescoço com ar perplexo. "Blanchard, código 3. Entrei na luta, a arma batendo em reluzentes botões de bronze e condecorações. Levei golpes desajeitados de cacetete nos braços, nos ombros e me joguei para frente, a fim de que os fuzileiros ficassem sem espaço para bater. Parecia um clinch, com um polvo, sem árbitro nem gongo. Depois de 3 minutos, por instinto, larguei meu bastão, baixei a cabeça e comecei a desferir socos no corpo deles, atingindo diafragmas flácidos, cobertos por gabardine. Então ouvi: "Blanchard, recue!" Fiz isso e lá estava Lee Blanchard, com o Mata Negro erguido acima da cabeça. Os fuzileiros aturdidos se gelaram. O bastão desceu 1, 2, 3 vezes. Golpes diretos nos ombros. Quando o trio que reduzia a última pilha de roupas azuis, Blanchard disse: "Para os salões de Trípoli, cuzões!" e virou-se para o pachuco. "Olá, Thomas." Balancei a cabeça e me espreguicei. Os braços e as costas doíam. Os nós dos dedos da mão direita latejavam. Blanchard algemava o mexicano e tudo que pude pensar em dizer foi: "Que foi isso tudo, afinal?" Blanchard sorriu. "Desculpe a minha falta de educação. Guarda Buck Blanchard. Gostaria de lhe apresentar o Senhor Thomas dos Santos, objeto de um mandado geral de prisão por homicídio culposo, cometido durante a perpetração de um delito classe B." Thomas arrancou a bolsa de uma velha na rua 6, com a alvarado
Ela teve um ataque cardíaco e bateu as botas. Thomas deixou a bolsa cair e correu como o diabo. Deixou um farto e suculento conjunto de impressões digitais na bolsa e testemunhas oculares para completar. Blanchard deu uma cotovelada no homem. Habla inglês, Thomas! Dos Santos sacudiu a cabeça negativamente. Blanchard balançou a sua com tristeza. É um homem morto. Homicídio culposo de segundo grau? É, câmara de gás na certa para um pachuco. O malandro aqui está há 6 semanas de seu grande adiós. Ouvi tiros vindos da direção das ruas Evergreen e Wabash. Fiquei na ponta dos pés e vi chamas se projetarem de uma fileira de janelas quebradas, crepitando em fogos azuis e brancos quando chegavam aos cabos dos bondes e aos fios telefônicos. Olhei para os fuzileiros no chão e um deles ergueu o dedo do meio para mim. Falei para Blanchard. Espero que os caras não tenham pegado o seu número. Que se fodam se pegaram. Apontei para um grupo de palmeiras de incendiando. Jamais conseguiremos que o fichem esta noite. Você correu para cá para cercá-los? Pensou que Blanchard silenciou-me com um jab zombeteiro que parou a 1 centímetro do meu distintivo. Corri para cá porque sabia que não ia poder fazer porra nenhuma para restaurar a ordem. E se ficasse por aí, poderia ser morto. A história soa familiar? Soa. Então vi os cuzões caçando o malandro aqui, que parecia de modo suspeito, com o cara do mandado de prisão número 4, 11/43. Eles me encurralaram aqui, então vi você retornando, querendo se machucar. Pensei que seria melhor que se machucasse por uma boa razão. Parece razoável? Funcionou. 2 dos fuzileiros tinham conseguido ficar em pé e ajudavam o outro a se erguer. Quando chegaram à calçada, os 3, lado a lado, Thomas dos Santos lançou o pé direito, com força, em direção à maior das 3 bundas. O gordo soldado de primeira classe, ao qual esta pertencia, virou o rosto para o agressor. Dei um passo em frente, renunciando à sua última campanha no leste de Los Angeles. Os 3 cambalearam em direção à rua, aos tiros e às palmeiras incandescentes. Blanchard despenteou o cabelo dos Santos. Seu espertinho, filha da puta. Você tá morto. Vamos, Blanchard. Vamos achar um lugar para ficar até acabar essa zorra. Encontramos uma casa com uma pilha de jornais na varanda, a algumas quadras dali, e forçamos a porta. Havia uma garra de Kutzark no armário da cozinha, e Blanchard mudou as algemas dos punhos de dos Santos para os tornozelos, para que ele pudesse beber. Quando terminei de fazer sanduíches de presunto e uísque soda, o pachuco já havia matado metade da garrafa e cantava aos berros. O Cielito Lindo e uma versão mexicana de Chattanooga, Cho Cho. Uma hora depois, a garrafa se esvaziara e Thomas estava inconsciente. Ergui-o, levei-o até o sofá e joguei uma colcha em cima dele. Blanchard falou. É o meu 9º delinquente perigoso em 1943. Vai aspirar gás em menos de 6 semanas. E eu estarei trabalhando na divisão Nordeste ou na equipe de capturas da Central em menos de 3 anos. A certeza dele me irritou. Essa não. Você é jovem demais. Ainda não foi nomeado sargento. Vive com uma mulher sem ser casado. Perdeu seus amiguinhos no alto escalão quando parou de lutar naquelas reuniões e ainda não cumpriu um período, a paisana. Você... Parei ao vê-lo sorrir. Foi até a janela da sala e olhou para fora. Fogo na Michigan e na Soto. Bonito? Bonito? É, bonito. Sabe um bocado sobre mim, Blanchard? As pessoas falam de você. Falando de você também. O que dizem? Que o seu velho é um desses malucos nazistas, que você entregou seu melhor amigo aos federais para entrar no departamento, que incrementou a sua ficha lutando contra pesos médios inflados. As palavras pairaram no ar como uma tríplice acusação. Só isso? Não. Dizem que nunca sai com as minas. E que acha que pode me pegar. Aceitei o desafio. Tudo isso é verdade. É?
que você ouviu sobre mim também? Só que estou na lista de promoção a sargento, vou me transferir para a divisão de costumes da Highland Park em agosto e tem um judeuzinho promotor público assistente que molha as calças por boxeadores. Me prometeu o próximo posto na equipe de capturas se conseguir arranjar. Estou impressionado. Ah, é? Tá. Quer saber algo mais impressionante? Manda ver. Meus primeiros 20 nocautes foram em cima dos boxeadores de Araque, escolhidos a dedo por meu empresário. Minha namorada viu você lutar no Olympic e disse que você seria bonito se arrumasse os dentes e que talvez pudesse mesmo ganhar de mim. Não conseguia saber se o cara estava querendo uma briga ali, no ato, ou um amigo. Se estava me testando, me gozando ou me sondando para obter alguma informação. Apontei para Thomas dos Santos, que se contorcia em seu sono bêbado. E quanto aos mexicanos? Vamos levá-lo amanhã de manhã? Leve você. Metade do mérito pela captura é seu. Obrigado, mas eu dispenso. Tudo bem, parceiro. Não sou seu parceiro. Talvez um dia. Talvez nunca, Blanchard. Talvez você vá trabalhar em capturas, recuperar veículos com prestações em atraso, entregar papéis aos advogadozinhos. Talvez eu fique os meus 20 anos, pegue minha pensão e arranje um trabalho leve em algum outro lugar. Você pode entrar para o FBI. Sei que tem amigos do Allen Squad. Não me enche o saco com essa história. Blanchard olhou de novo pela janela. Bonito. Daria um bom cartão postal. Mamãe querida, gostaria que estivesse aqui no pitoresco conflito racial do leste de Los Angeles. Thomas dos Santos se mexeu, murmurando. Inês? Inês? Quê? Inês? Blanchard foi até o armário do saguão, achou um velho casacão de lã e jogou-o em cima dele. O calor a mais pareceu acalmá-lo. Os remungos cessaram. Blanchard falou. Cherches, la femme, hein, Buck? O quê? Procure a mulher. Mesmo tendo enchido a cara, o velho Thomas não consegue deixar Inês em paz. Aposto 10 contra 1 que quando ele for para a câmara de gás, ela vai estar lá com ele. Talvez ele se declare culpado de crime menor para escapar da pena maior. Talvez pegue de 15 anos a perpétua e saia em 20. Não, é um homem morto. Certes la femme, Buck. Lembre-se disso. Andei pela casa procurando um lugar para dormir, ajeitando-me, por fim, num quarto do andar de baixo, com uma cama de colchão encaroçado, curta demais para minhas pernas. Deitando-me, ouvi sirenes e tiros à distância. Gradualmente adormeci e sonhei as minhas poucas e raras mulheres. Pela manhã, o distúrbio havia acalmado, deixando o céu com nuvens de fuligem e as ruas sujas de garrafas quebradas, cacetetes e bastões de beisebol descartados. Blanchard ligou para o distrito policial de Hollenbeck, pedindo que enviasse uma viatura para transportar o seu nono delinquente perigoso de 1943 até a cela do Palácio da Justiça. E Thomas dos Santos chorou quando o policial levou-o para longe de nós. Blanchard e eu apertamos as mãos na calçada e seguimos rotas diferentes para o centro. Ele para o gabinete do promotor público, para escrever seu relatório sobre a captura do ladrão de bolsas. Eu para a central, para outro dia de trabalho. O Conselho Municipal de Los Angeles proibiu o uso de ternos Zoot, e Blanchard e eu retomamos as conversas polidas durante a chamada. E tudo que ele afirmara com aquela certeza tão irritante, aquela noite na casa vazia, se tornou realidade. Blanchard foi promovido a sargento e transferido para a divisão de costumes de Highland Park no começo de agosto. E Thomas dos Santos foi para a câmara de gás uma semana depois. 3 anos se passaram e eu continuei a trabalhar na rádio patrulha da divisão central. Então, certa manhã, olhei para a tabela de transferências e promoções e vi, no topo da lista, Blanchard, Leland C.
sargento da divisão de costume de Highland Park para a equipe de capturas a partir de 15/9/46. E é claro, nos tornamos parceiros. Analisando agora em retrospectiva, sei que ele não tinha dons proféticos, simplesmente trabalhava para assegurar o seu futuro, enquanto eu seguia às cegas em direção ao meu. O que ainda me perturba era o seu Certes la femme, dito em tom grave. Porque a nossa parceria não foi senão um caminho tortuoso até Dália. E, no final, ela acabaria nos possuindo completamente.